Parashá Shemot. A porção da Torá de Shemot tem múltiplas conexões com o Messias. A redenção do povo de Israel do Egito aponta para a redenção final. A repetição dos nomes das tribos no final de Gênesis e no começo de Êxodo aponta para a primeira redenção do Egito e a segunda e última redenção. Mesmo a morte de Yosef aponta para o Messias. Os rabinos ensinam que a redenção do Egito alude à redenção final. Jeremias 23, versículos 5 a 8, fala exatamente sobre este conceito. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um rebento justo, e ele reinará como rei e prosperará, executará justiça e retidão na terra. Nos seus dias, Yehudá será salvo, e Israel habitará em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não dirão mais: tão certo como vive o Senhor, quem tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir e conduziu a semente da casa de Israel para fora do país do norte e de todos os países para onde os expulsei, e habitarão na sua própria terra. Esta profecia e outras, como essa, prevêem que o final dos tempos e a vinda do Messias espelhará os eventos da redenção do Egito. Nesta profecia, Deus levantará um rebento justo de Davi, e ele será o rei Messias. O Messias trará os filhos de Israel de todos os países, assim como Moshe trouxe os filhos de Israel do Egito. O livro de Êxodo começa com uma lista de filhos de Jacó, que desceram com ele ao Egito. A lista é uma repetição do fim de Gênesis. Qual a razão dessa repetição? Tem o objetivo de apontar para duas diferentes redenções. A primeira do exílio no Egito, que causou a criação da nação de Israel, e a segunda do exílio das nações, que causará a criação do reino eterno de Davi. O Midrash relata que a Torá lista cada nome porque cada um aponta para a redenção. A forma de se escrever Ruben no hebraico contém a palavra ver, que se relaciona com Êxodo 3:7. E o Senhor disse: certamente tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço suas dores. A forma hebraica de se escrever Simão contém a palavra ouvir, como é dito em Êxodo 2:24. E Deus ouviu seus gemidos, e Deus lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. O nome Levi, que significa unir-se, aponta para Deus unindo-se ao sofrimento de Israel, como é dito em uma seção de Salmos 91:15. Eu estarei com ele na adversidade. O nome Yehudá, que significa louvar, corresponde a Israel louvando a Deus no outro lado do Mar Vermelho por livrá-los do Egito. O nome Issachar, que significa recompensa, alude ao ouro e outros bens que o povo de Israel levou dos egípcios em sua partida, como diz em Gênesis 15:14, e depois de tudo sairão com muitos bens. O nome Zebulon, que significa lugar de habitação, alude a Shekinah em meio ao povo, como é dito em Êxodo 25:8, e que me faça um santuário para que eu habite no meio deles. O nome Benjamim, que significa filho da mão direita, aponta para a libertação no Mar Vermelho, como o povo de Israel disse depois de serem libertos em Êxodo 15:6. A tua destra, ó Senhor, gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. O nome Dans, que significa julgamento, refere-se ao julgamento de Deus ao Egito, como é dito em uma seção de Gênesis 15:14. Aquela nação, a quem eles servirão, eu julgarei. O nome Naftali, que soa como a palavra hebraica para favo de mel, aponta para a outorga da Torá e dos mandamentos, como é dito em Salmos 19:11. Mais doce também que o mel e do que o favo. O nome Gad, que em hebraico soa como a palavra coentro, aponta para o maná, como diz em Êxodo 16:31, e era como a semente de coentro. O nome Aser, que significa bem-aventurado, aponta para as bem-aventuranças que os povos deram ao ouvirem a história do Êxodo, como diz em Malaquias 3:12, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Grafia hebraica do nome Yosef tem a mesma raiz da palavra novamente. O nome aponta para a segunda redenção, onde Deus salvará novamente o seu povo dos seus opressores, como diz em Isaías 11:11.
E acontecerá naquele dia que o Senhor porá novamente a sua mão pela segunda vez para recuperar o remanescente do seu povo. Antes de Iosef morrer, ele reuniu seus irmãos ao seu redor e deu-lhes uma profecia, como diz em Gênesis 50, dos versículos 24 e 25. Iosef disse aos seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente se lembrará de vocês e os tirará dessa terra para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Iosef fez um juramento dos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente se lembrará de vocês e vocês levarão meus ossos daqui. Essa profecia veio com um pedido: que seus ossos não fossem deixados no Egito. Assim como a vida de Iosef aponta para a vinda do Messias, a morte de Iosef aponta para a morte do Messias. Embora Yeshua estivesse disposto a dar sua vida pelo seu povo, ele não permaneceria no seu túmulo. Em vez disso, ele fez o que diz em Hebreus 5:7, o qual, nos dias da sua carne, ofereceu orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, aquele que o podia salvar da morte. Ele estava disposto a morrer, mas não estava disposto a permanecer morto, assim como Iosef apontou para sua eventual ressurreição, dizendo: Leve meus ossos daqui. Iosef falou aos seus irmãos sobre a eventual redenção de Israel do Egito. Mas como a redenção do Egito é um modelo para a redenção final, podemos ler a profecia de Iosef como uma promessa da redenção final. Deus cuidará de Israel. Ele nos trará de volta à nossa terra. Ele fará isso com as mãos do Messias escolhido. Todo o livro de Shemot, Êxodo, tem conexões com o Messias. Estas primeiras ligações com a repetição dos nomes das tribos e a morte de Iosef são apenas uma pequena amostra do que está por vir.